Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. O meu desejo é que você tenha um dia abençoado, um dia próspero em nome de Jesus, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, considera essa possibilidade, essa hipótese, porque quando você se inscreve, você compartilha o vídeo, você comenta o vídeo, você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é significativo e ele envia para mais pessoas e outras pessoas serão abençoadas, tá bom? Hoje nós estamos ainda no último vídeo da série Servindo a um Propósito, tá bom? E hoje eu quero fazer uma síntese dos 6 vídeos. No sétimo vídeo, fazer uma síntese de todos eles. E o nome vai ser Servindo com Propósito. Olha o que diz o texto de Romanos, tá bom? Abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês, tá bom? Baseado nisso, eu quero 3 pontos para terminar a nossa série de mensagens. Serviço é entrega de vida. Não é evento, é um estilo de vida consagrada. Serviço é nós entregarmos a nossa vida por ali. Assim como Jesus ele decidiu entregar a vida dele por nós, servir a Deus é nós entregarmos a nossa vida, a nossa consciência, a nossa família, o nosso ministério, tudo a Deus. E não pode ser um evento ocasional de uma entrega hoje, de uma entrega amanhã, de um serviço amanhã porque alguém precisa, de um serviço na igreja depois da manhã, não. Precisa ser um estilo de vida consagrado. Aquilo que faz parte de você todos os dias, que você faz sem nem pensar. Por exemplo, acordar de manhã, tomar um café, escovar os dentes, isso é um estilo de vida, você faz isso constantemente, não precisa ninguém mandar você fazer. Você faz porque você precisa fazer e você sabe que é benéfico para você. Então você faz aquilo ali constantemente, sem nem pensar, quando você vai ver, você já está fazendo. Então, o serviço a Deus precisa ser esse estilo de vida consagrado, precisa fazer parte do nosso dia, servir a Deus, seja na nossa igreja, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, precisa ser um estilo de vida constante. Em segundo lugar, serviço gera transformação coletiva. Quando todos servem, o reino de Deus avança. Quando todos nós servimos, independente da posição que nós fomos chamados para servir, uns vão ser chamados para servir pregando, outros vão ser chamados para servir cantando, outros vão ser chamados para servir na mídia, outros na projeção, outros vão ser chamados para orar, outros vão ser chamados para evangelizar, outros vão ser chamados para a sala das crianças, independente da onde nós estejamos. Quando todos nós servimos como corpo, o reino de Deus avança. Então o serviço ele gera essa transformação coletiva, porque quando o reino de Deus avança, ele muda a sociedade, ele transforma a sociedade. Em terceiro lugar, serviço prepara a igreja para cumprir a sua missão. A igreja servidora é uma igreja relevante, tá bom? Serviço prepara a igreja para cumprir a sua missão. Quando nós servimos, a igreja de Deus cumpre a sua missão. E quando a igreja de Deus cumpre a sua missão servidora, ela é relevante para a sociedade. Eu costumo dizer aqui na igreja, se a nossa igreja não for relevante para a sociedade, não existe motivos para existir. Nós precisamos viver uma vida de serviço tão intensa a Deus que a nossa sociedade seja mudada. Pessoas que não têm estudos, que agora elas estudem, pessoas que passam necessidade, que agora elas tenham alimento. A nossa sociedade precisa ser mudada pelo nosso serviço. Se você for ver, estudar um pouquinho da história, João Calvino, 1503, uma coisa é Genebra antes de Calvino, outra coisa é Genebra depois de Calvino. Quando Calvino chega em Genebra, Genebra é uma cidade pobre, uma cidade miserável. Alguns diziam que havia defecações no meio da rua, o cheiro era muito forte, homens viviam endividados, famílias destruídas, porque os homens bebiam tanto que não tinham dinheiro para sustentar as suas famílias, cheiro de urina na rua, era uma podridão, era uma miséria muito grande. E Calvino chega em Genebra, e ele começa a restaurar, ele começa a dar educação para o povo, ele começa a trabalhar assistência social, e hoje a Suíça é um dos países mais ricos do mundo. Por quê?
porque o reino de Deus chegou através de Calvino, e Calvino serviu aquela cidade. Calvino, o evangelho, o reino de Deus através de Calvino foi relevante. Então, o que o mundo precisa é de uma igreja relevante. Então, como nós nos tornamos uma igreja relevante? Quando nós servimos a Deus, tá bom? Reflexão para nós terminarmos. Meu serviço está alinhado com o propósito do reino de Deus? Será que o nosso serviço está alinhado com o propósito do reino de Deus? Hora de nós pensarmos, tá bom? Que Deus abençoe. Se você não assistiu todos esses vídeos, volta lá atrás e assista todos os vídeos dessa série e seja impactado por ele, tá bom? Deus te abençoe.